Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical em Casa. Hoje é a lição de número 7 com o título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então nós estaremos desenvolvendo este assunto de forma resumida, objetiva, para uma melhor compreensão a respeito deste assunto da nossa escola dominical, tá certo? Hoje estaremos analisando, dando continuidade ao capítulo 2, que começou de uma maneira, posso dizer, caótica para os gentios, e agora a gente percebe que houve uma mudança, de posicionamento em relação aos gentios. Então a gente vê isso já quando o autor Paulino, ele vem já dissertando no versículo 13 do capítulo 2, que eu quero ler com você, já mostrando uma alteração no posicionamento dos gentios em relação ao Criador. Tá certo? Então, fique conosco até o final e iremos aprender. Eu quero ler o versículo 13, que vai ajudar a gente nessa introdução, que diz o seguinte: mas agora em Cristo Jesus. Você percebe que a linguagem do autor, ele dá continuidade, mostrando que houve uma mudança, que eu posso chamar uma mudança extraordinária, apresentando o passado dos gentios e agora mostrando um posicionamento no presente, o que aconteceu com eles e o resultado, quem trouxe esse resultado de mudança. Então o versículo ele mostra isso. Olha como Paulo diz, mas agora, quer dizer, no presente. No passado você estava em uma situação caótica, alienado às coisas de Deus, às promessas de Deus. Mas Paulo, agora no verso 13, ele diz, no presente agora o que aconteceu, apresentando algo extraordinário na vida dos gentios. Que o verso 13 dando continuidade, mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Olha aí como ele está se tratando a respeito dos gentios. Antes estava longe, agora estás perto. A gente vê essa linguagem, e o profeta Isaías ele usa essa linguagem. Acreditamos que Paulo também adquire essa mesma linguagem do profeta Isaías, que em relação aos gentios, dizendo que antes estavam perto. Nessa linguagem perto e próximo, está se referindo a gentios e judeus. Os judeus estão mais perto, como diz o próprio Senhor Jesus, falou para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus, quer dizer, os judeus em si já estavam familiarizados com o Criador, posso dizer assim, devido às promessas, às alianças e às experiências que o Senhor se manifestou para eles. E a linguagem longe está se referindo aos gentios. Imagina a situação dos gentios longe, alienado a tudo isso. Mas a gente percebe o seguinte, que essa mudança foi uma consequência, que eu posso dizer, do Calvário. A obra redentora de Cristo na cruz, ela aproxima os gentios, ela abre um espaço aonde os que estavam longe, que é os gentios, agora têm acesso a se aproximar, fazendo assim de um só povo, posso dizer, dois em um só povo, que seriam os gentios e os judeus. Os judeus e os não israelitas, que eram chamados gentios, agora se uniformam um só povo, que é a igreja de Cristo. Tá certo? Então nós vamos analisar esse primeiro ponto que fala dessa inimizade, vamos entender
como foi que iniciou, o que produzia essa separação, essa inimizade que havia dos judeus em relação aos gentios. Então a gente analisando, e a revista ela já apresenta para nós, porque os versos 14, 15, ele já vai mostrando, ele aparece a palavra parede de separação que Cristo derrubou. Então a gente vai analisar que linguagem é essa que Paulo, que é uma linguagem, posso dizer, uma linguagem figurada, trazendo relacionamento a duas coisas: a questão literal, que falava do posicionamento dos gentios em relação ao santuário. Nós sabemos que entre o átrio dos gentios para o santuário havia uma parede, aproximadamente 1,5 m essa parede, é uma muralha levantada, que não havia permissão para os gentios entrarem até o santuário. Eles não tinham acesso. Então essa era a parede que Paulo se referia em relação à parede de separação que Cristo derrubou. Então essa derrubada que Paulo apresenta pode se dizer literal. Por que literal? Porque antes os gentios não tinham acesso ao santuário. Agora, por meio de Cristo Jesus, em Cristo, eles agora passam a ter acesso. O que era restrito, agora é aberto. Então, de forma literal nessa área. E na forma espiritual é que todos que creem no Senhor Jesus têm acesso direto. Não necessita de nenhum intermediário aqui embaixo. O único intermediário que necessitamos é de Cristo. Em Cristo nós temos o que? Acesso direto ao Criador, ao Pai. Olha o posicionamento, brusco que o capítulo 2 apresenta em relação aos gentios. Antes estavam longe, numa situação caótica, desastrosa, alienado a tudo, e agora Cristo no Calvário, a obra de Cristo no Calvário, agora aproxima os gentios. Ele abre uma oportunidade aos gentios, fazendo um só povo, com gentios e judeus, fazendo um só povo, que fala da um só corpo, que seria judeus e gentios agora em Cristo Jesus. Então essa parede de separação seria isso. E Paulo ele continua nos versos falando da lei dos mandamentos. Ali dá a entender o seguinte, que Cristo ele quebra a lei. Então seria uma contradição bíblica, porque ele mesmo afirma em Mateus 5,17 que ele não veio para quebrar a lei, ele não veio para eliminar, ele veio para cumprir a lei. Então, se ele veio para cumprir, o que Paulo estava se referindo quando ele diz que essa inimizade que havia, ele quebra, que é a lei dos mandamentos relacionada às ordenanças. Então, isso nós temos que entender o seguinte, que a lei de Moisés, ela tinha como, vamos dizer, 3 aspectos. A lei em si era a lei cívica, que estava direcionada à cidadania judaica. Tem a lei moral, que é a lei moral revelando o caráter do próprio Deus, a forma de como o povo de Deus tinha que se comportar, que hoje ela permanece, tem o seu valor, não para a salvação, porque nunca foi, a lei ela não salva, Então não para a salvação, e sim para, eu posso dizer o seguinte, para um reflexo da minha vida com Deus. Então quer dizer que a minha vida que está em Cristo Jesus, ela vai trazer essa parte moral, que Deus ele cobra do seu povo, a parte moral. Então não para a salvação, e sim para ser observado numa forma de
resultado da minha fé. E tem a outra parte que era essa que causava, pode dizer que era o ponto central dessa inimizade, que era a parede no templo, né, ali que separava, não dava acesso aos gentios, e a lei, chamamos de cerimonial, a lei da parte cerimonial. Então, essa lei cerimonial, Cristo, ele eliminou. Já não é necessário alguma cerimônia. As cerimônias eram os sacrifícios, eram festas, era a guarda do sábado, era a comida, a bebida, a circuncisão, tudo fazia parte. Eram cerimônias na lei cerimonial. E em Cristo, ele cumpre a lei e agora já não é necessário nós fazermos tudo isso, porque até então a Bíblia diz que Cristo morreu uma só vez, apresentando uma só vez o sacrifício. Não é necessário, repetir, não é necessário matar mais cordeiro, não é necessário mais guardar o sábado, que Jesus não orientou a nós guardarmos, porque em Cristo ele cumpre a lei, ele afirma a lei nele. Então, a lei de ordenanças que Cristo ele separa, que era justamente essas ordenanças que gerava essa inimizade com os gentios. Então, através do Calvário, a obra de Cristo na cruz, ele rompe essas barreiras, essa inimizade que havia entre os povos, eu posso dizer, entre judeus e gentios. Cristo ele quebra unindo esse povo, fazendo um só corpo, que se forma a igreja. Então ele, através do Calvário, ele consegue romper essas barreiras de inimizade que havia entre judeus e gentios. Eu quero ler um texto que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Está aí o texto onde o escritor de Hebreus ele acentua mais essa questão do livre acesso, através do sacrifício, nós temos esse livre acesso ao Pai. Então, essa inimizade que havia está apresentada, a parede, o que queria dizer, e essa lei de ordenança, a lei do mandamento que Cristo ele revogou, ele quebrou, ele eliminou para nós como igreja. Tá certo? Então nós vamos ver a análise do ponto número 2, que fala: pela paz Cristo fez um novo homem. Então nós vamos fazer essa análise do ponto número 2, que através da paz que Cristo ele transmite aos povos, eu posso dizer, ele forma, diz aqui, através da paz ele forma um novo homem. Então nós vamos procurar primeiro entender o que é a paz, o significado da paz. Eu quero ler com você na revista, que ela diz o seguinte: a paz seria uma descrição, boas relações, isso é paz, do fim de um conflito. Terminou um conflito, isso quer dizer que existe o quê? Paz. Do estado de tranquilidade, uma tranquilidade que existe, e de uma qualidade espiritual. Então, na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos, promovendo assim a paz. Então, aquele conflito que havia, Cristo resolve, e agora ele traz a paz para um novo homem, e falando da igreja. Então, o ponto número 2, a respeito ainda
novo homem que a paz ela gerou, posso dizer, diz aqui, Cristo é a nossa paz. A lição diz o seguinte, que Ele é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Então, quando você tem a Cristo, você tem o quê? Paz. A paz que a própria Bíblia recomenda, dizendo, se depender de vós, que esteja em você a paz. Se depender de vós, tenha paz com todos. Considerando que tem pessoas que é difícil de relacionamento, tem dificuldade de relacionar-se. Mas a Bíblia aconselha nós, você, se depender de nós, tenhamos paz com todos. Quer dizer, é só ter Cristo na sua vida, habitando no coração, que essa paz ela vai fluir em nossos corações. Diz aqui, a nova humanidade formada pela paz. Isso está no verso 14 e 17, que fala sobre que Cristo fez uma nova humanidade. Está se referindo à igreja, à união dos povos entre judeus e gentios. Cristo ele cria, o que chamamos a igreja, uma nova humanidade, um novo procedimento, uma nova maneira de ser, que é refletida através da igreja. No versículo 15 do capítulo 2 aos Efésios, diz assim, em si mesmo dos dois, um novo homem fazendo a paz. Acabou o conflito, acabou a guerra. Então agora, dos dois, que seriam judeus e gentios, se unem, que formam a igreja, e o que predomina agora sobre eles é o que? A paz de Cristo na vida deles. Que diz assim, essa unidade não foi resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, como diz a Bíblia. Ou seja, o único modo possível era em Cristo. E por meio de Cristo, a partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Então, a paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros. Então, através de Cristo, essa paz ela trouxe um resultado de união, desfazendo toda a inimizade entre os povos, que é a inimizade que havia na parte horizontal. Havia um conflito horizontal entre os povos. Cristo, na cruz, resolve essa questão e resolveu a questão também vertical. Havia uma inimizade, tanto os judeus como os gentios. A Bíblia apresenta que eram que havia uma inimizade em relação a Deus. Então, tanto os judeus e gentios necessitavam. Então, a união, a consequência, eu posso dizer, de tudo isso foi através da obra de Cristo na cruz do Calvário, que une unicamente esses dois povos, que são judeus e gentios. Então, tudo foi mérito de Cristo, e principalmente trazendo os gentios, que estavam longe, como a Bíblia apresenta, e agora estão o quê? Perto. Então, tudo são resultados da obra expiatória do nosso Senhor Jesus, que reinando o quê? A paz nos corações e fazendo de si um só povo. Glória a Deus por isso. Reinando o quê?
a paz. Glória a Deus. O ponto número 3, que fala sobre pela cruz reconciliado com Deus no corpo. Eu vou ler, diz assim: o ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Número 1 do subtópico do ponto 3 diz assim: Cristo se fez maldição por nós. Então, quando a Bíblia diz que Cristo se fez maldição por nós, é que naquela época a cruz era tido como maldita pelos romanos. Era uma questão de você, o cidadão que era incriminado, que era julgado, condenado, ele tinha que ser chicoteado, ele tinha que carregar a cruz até o local da execução. Olha o sofrimento. E é a maldição que a Bíblia fala, que recai sobre Cristo através da cruz. Essa maldição era para recair sobre nós. Sobre nós. Então recai o quê? Sobre Cristo, essa maldição. Olha o que diz aqui: porque essas razões, a cruz era escândalo para os judeus. Os judeus se escandalizavam com a cruz de Cristo. Cristo carregando aquela cruz. E loucura para os gentios. Quer dizer, não tinha uma compreensão do que Jesus estava fazendo ali, carregando aquela cruz. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Isso está em Gálatas 3,13. Ele se fez maldito por nós. Foi a questão da cruz, do Calvário. O número 2 de reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte, que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Olha aqui o que a cruz, né, ele se faz maldito por nós. Agora, através da cruz, nós somos reconciliados com Deus. Então, quer dizer, Deus em Cristo Jesus, ele reconcilia, primeiro, os homens. Havia esse conflito, então ele reconcilia os homens, ele resolve essa questão, formando um só povo, que seria agora a igreja, e traz a reconciliação do homem com o Criador, através do Calvário. A reconciliação na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14 nós vamos entender melhor isso aí. O destaque era inimizade horizontal, quer dizer, entre judeus e gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Então, a questão da maldição, que é a ira que foi derramada, era a lei. A lei, ela nos empurrava para a morte, e morte eterna. E Cristo, ele, por meio do Calvário, ele traz o quê? A reconciliação de nós com o próprio Criador, quer dizer, cravando na cruz aquela dívida que nós tínhamos, né? A ira de Deus agora que pairava sobre nós, ela é retirada e vem o que? Em vez de ira, agora vem a paz de Deus
em nossos corações. Diz aqui, assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo num único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. O ministério da reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabeleceu a Igreja, a nova família de Deus. Então, o ministério da reconciliação, que também Paulo ele fala que nós também recebemos esse ministério, levamos essa mensagem de boas novas de salvação, que traz o que? A reconciliação entre ambos e a reconciliação principalmente com Deus. Os homens são reconciliados por meio de Cristo com Deus. Então é a mensagem que quando Paulo fala que nós temos esse ministério, Cristo veio com esse ministério da reconciliação, reconciliando os homens, e esse ministério também agora ele é transmitido para a igreja também passar essa mensagem de reconciliação que Cristo executou na cruz do Calvário, quer dizer, o próprio Deus em Cristo reconciliando os homens com Ele mesmo. Que amor é esse? Glória a Deus. Então a gente vê o seguinte, o novo posicionamento extraordinário que aconteceu, algo que aconteceu na vida dos gentios. Antes nós vemos nos primeiros versículos do capítulo 2, num estado caótico, e agora desfrutando, agora reconciliados, agora em paz com Deus, agora viviam juntos judeus e gentios, habitavam juntos. Então tudo isso foi resultado do Calvário, da obra expiatória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero ler a conclusão, que diz assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Então, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então nós louvamos a Deus porque essa atitude, revela a grandeza do amor e da misericórdia de Deus para conosco. Quando a Bíblia trata que antes nós estávamos longe, agora nós nos aproximamos do Criador. Glória a Deus por isso. Então louva a Deus por essa lição e espero ter uma compreensão melhor a respeito desse assunto, que você tenha compreendido que Cristo, que é a nossa reconciliação, Ele é o motivo, Ele é a razão de termos nos reconciliados com o Senhor, o Criador. Glória a Deus. Então, espero que você tenha sido edificado com essa lição e que a bênção do Senhor repousa sobre a tua vida. Então, muito obrigado por ter ficado conosco até o final dessa aula e que as bênçãos do Senhor continuem acompanhando as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe.